O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. Possivelmente vocês estão a olhar para isto e estão a perguntar: meu Deus, o que é isto? Pois é, fiquem por aí que eu vou já contar a história toda sobre este modelo da Dwots. Dwots F20, nascida do ADN de uma moto, porque se vocês olharem bem, até parece mesmo uma moto. Eles tiveram aqui uma ideia genial para esta bicicleta. E agora, bem de longe, meus amigos, quanto é que custa esta máquina? 1.369. Possivelmente vocês estão-se a perguntar: é muito dinheiro, será que ela vale este dinheiro todo? Ainda não sei se vale ou não, mas garantidamente na descrição aí por baixo do vídeo tem o link e o código de desconto para vocês conseguirem obter aquela maravilhosa bicicleta. Fiquem para ver o vídeo todo para ver se compensa ou não. Estamos a falar de um modelo completamente intemporal que mistura aqui um bocadinho o estilo retro com o estilo moderno, tendo aqui claramente um aspecto vintage, com este desenho todo, com este quadro e depois com este assento em pele. Temos aqui um modelo completamente diferente do que eu vos tenho apresentado até hoje. E notem bem que isto aqui, a parecer que é um depósito de uma moto, é a bateria. Logicamente que eu gosto do aspecto dela. Este aspecto assim completamente retro é muito bonito, pois este guiador, este farol, estas peças maquinadas a vermelho e aqui também isto aqui, dão aqui um aspecto bastante radical à bicicleta. Logicamente que estamos a falar de um quadro em liga de alumínio e reparem só nestas soldas e nestes acabamentos, que coisa tão bem feitinha. Olhem lá para isto. Neste modelo o motor é atrás, logicamente que é um motor sem escovas de 750 watts com picos de 1000 watts. E este motor tem sensor de velocidade, imaginem só. Quanto ao torque, 70 Nm. Bateria de 52 volts, 27 Ah, olhem lá o desenho dela. Traz um carregador de 58.8 volts, 2.8 amperes que liga aqui. Esta bateria permite também, através de uma chave que tem deste lado, retirar, levar para casa, quem mora em apartamento, e carregá-la no local sem ter que levar a bicicleta toda para cima para o apartamento. Tempo de carregamento, 8, 9 horas, como já é usual nestes belos equipamentos. Peso máximo suportável por este bicho. Eles falam em quase 200 kg, mas aconselham um limite de 150 kg. Quer dizer o quê? Que eu, apesar de estar gordo, ainda consigo andar nela. Possivelmente vocês estão a perguntar quanto é que pesa esta bicicleta pelo aspecto que tem. Aproximadamente 38 kg. É bem pesada, garanto-vos. E qual é a altura aconselhável para andar nesta e-bike? 1,70 m a 2 metros. Se fores um pigmeu da Birmânia que tenhas 1,50 m, possivelmente vai ser um bocadinho difícil, a menos que andes aqui na chapa. Digo eu, assim de repente. Diz a marca que ela, a nível de inclinação, vence 30 graus. Se eu acredito? Logicamente que não. O que é que eu vou fazer? Vou testar, por isso, siga para o teste de inclinação. Vamos fazer o teste de inclinação com esta mega subida aqui, a ver se ele é capaz ou não de subir. Tenho que travar um bocado, que isto está tudo cheio de lama. Deixa eu ver. Vai. 750 watts com picos de 1000. Esqueçam. Oh. Só vá à vontade. À vontadinha. Não, contra a inclinação ainda não estou convencido. Vim aqui a isto que vocês podem ver, que sobe bastante, e vamos tentar subir. Não se esqueçam que estão a bicicleta, não é? Tem que sempre dar aqui algum pedal. Não, mas esqueçam, 750 watts, oh, na boa. Na boa. Na boa. Ó, sem pedalar. Sobe. Ó, categoria. Então não sobe. Eu não estava muito convencido, mas confesso que já
já me passaram as dúvidas. Por isso, mais uma vez, teste de inclinação super superado. E quanto às suspensões? Suspensão frontal hidráulica de 80 mm, não tem qualquer tipo de ajuste. Acho que falta-lhe aqui, podemos ajustar a dureza aqui da suspensão, mas contudo já não é mau. Atrás, suspensão de mola regulável de 3.300 libras. Como é que se regula? Muito fácil. Estão a ver esta peça vermelha? É só rodar para um lado ou rodar para o outro e ela fica mais dura ou mais mole consoante o vosso peso e consoante o que vocês andem a fazer. Pneus a cargo da Kenda 40x4 polegadas de 30 TPI. O que é que isto quer dizer? Não faço a mais pálida ideia. A marca deu-me como linha de orientação que isto é uma bicicleta de estrada para gravar o máximo possível na estrada, para vos mostrar realmente a ergonomia para quem a conduz na estrada aberta. E o que é que eu vou fazer para testar pneus e suspensão? Vamos fazer um off-road ligeiro, por isso não digam nada à marca. Aqui, vamos fazer aqui um teste off-road, uma coisa muito simples, porque esta bicicleta, como foi indicada por eles, é só para estrada. Pá, a suspensão é brutal disto, esqueçam. 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 Pá, ela sobe tudo, pá. Ela tem aqui, ó, e ajudando com o pedal, ela, fogo, esqueçam. Ah, vamos lá ver. Oh! Que grande nível, moço! Vamos fazer aqui um speed test, a ver quanto é que ela dá. Aqui 37, 38. Pá, esta prova muito, esqueçam. Esqueçam. Teste off-road completo, superado. Pá, não vou gastar mais tempo de vídeo nisto, mas vou curtir aqui mais um bocado porque ainda tenho a bateria cheia. Vamos mas a continuar para os restos dos testes. O sistema de travagem desta e-bike é hidráulico de pistão duplo, tanto à frente como atrás, isto tudo em discos de 180 mm. O conjunto de sistema de mudanças é da Shimano, como a maior parte das bikes que eu trago cá. Esta aqui, a Shimano Tourney, e atrás com uma cassete de 7 velocidades. A par destes magníficos travões, o que é que ela traz muito fixe? São estas manetes curtas para 2, 3 dedos. Isto realmente é tudo muito bonito. E o que é que vamos fazer agora? Logicamente que vamos fazer o teste de travagem a estes travões hidráulicos. Teste de travagem com o travão de trás, impecável, parece que tem ABS. Teste de travagem com o travão da frente, tenham sempre cuidado a fazer isto, porque eu sou profissional. Teste de travagem com os dois, como não vai fazer diferença nenhuma, porque isto, meu Deus, que bravo. Meus amigos, a nível de travagem está top. Para não perdermos o lanço, vamos rapidamente ao unboxing, que é coisa rápida. A ideia não sei, que a bicicleta é grande, não sei quanto tempo é que isto demorou a montar, mas vamos, mas é para o unboxing. Até já. Vamos tentar abrir isto, porque isto é uma coisa gigante. Eu acho que é a maior caixa que já tive aqui para fazer o unboxing. Isto é como ela vem acondicionada, como vocês podem ver, está bastante razoável.
Esta é pesadinha. Olha lá a quantidade de caixas que isto traz. Ainda vim aqui com mais uma. Agora o que é que vamos fazer? Vamos tirar estas proteções todas e começar a montagem. Estimo eu que cerca de 30 minutos para pô-la toda funcional. Como vocês podem ver, a quantidade de coisas que ela traz. Já lhe tirei as proteções todas. Ela traz o guarda-lamas da frente. O trás já bem meio colocado. Traz aqui o farol de stop. Isto aqui, imitar o depósito, é bateria. Traz um rack traseiro, traz um suporte para o telemóvel, bateria, bomba de encher pneus, espelhos e mais uma quantidade de acessórios, incluindo aqui o acelerador de punho, mais uns pedais, estes em alumínio, e aqui a verdadeira saca de ferramentas. Olhem que aspecto. Eu a montagem desta comecei um bocadinho diferente do que eu costumo fazer. Libertei 4 parafusos aqui, coloquei o guiador, apontei-os, ainda não dei o aperto final porque só vou dar quando me sentar na bike. Entretanto, montei a roda da frente, guarda-lamas, pedais, e acho importante falar-vos aqui da rack porque isto tem alguma ciência montar isto. Para montar esta rack vocês têm que tirar 3 parafusos de um lado, 3 parafusos do outro, tirar o assento fora e depois com outros 4 parafusos com a porca virada para cima que vem no saco de montagem do farol, a parafusá-la. Depois da rack estar colocada, ponho novamente o assento e a parafusam por baixo. Achei que esta explicação é importante porque no manual de instruções não vem a montagem aqui destas peças. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre ela, mas demorei cerca de 30 minutos a montar. O farol é fácil de montar, o banco foi aquilo que eu expliquei anteriormente para montar aqui a rack. E o resto é uma bicicleta normal de montagem, meu. 30 minutinhos e ficou montada. O que é que eu vou fazer? Vou continuar na estrada a fazer testes. Mas isto tem muito bom aspecto mesmo. Quantos quilómetros podemos fazer com uma só carga? 50 a 70 quilómetros de distância. Mas como vocês já sabem, como eu vos aviso sempre, esta quilometragem só é real mediante a ajuda que vocês utilizem. Menos ajuda, mais quilómetros, como não podia deixar de ser. Ainda diz a marca que se vocês ajudarem com muita vontade nos pedais, poderá fazer cerca de 130 a 140 km de distância. Logicamente que isto tem a ver com a ajuda, propriamente com o piso, com as subidas que vocês fazem, ou seja, com o desgaste que vão dando à bateria para eventualmente conseguir obter estes números de quilómetros feitos. Traz 5 modos de ajuda, cruise control e bem bloqueada a 25 km por hora. Se há maneira de desbloquear, dizem as más línguas que sim, e ela desbloqueada chega aos 50 km por hora. A nível de display, o que é que temos? Temos um LCD HD de 4.5 polegadas montada aqui no guiador. É compatível com o Bluetooth para a aplicação e tem uma característica interessante que é, por baixo, tem uma porta USB-C para vocês poderem levar o telemóvel preso aqui ao guiador. E quanto ao display, é que vocês podem ver, bastante luminoso e tem umas características engraçadas. Temos o trip, temos o tempo de manuseamento com o equipamento, temos a voltagem da bateria, que é sempre importante, temos os amperes, aqui a quilometragem total do equipamento, aqui a velocidade, aqui a bateria, temos as horas, temos a ligação à aplicação e aqui o modo de assistência que estamos a utilizar. Velocidade máxima 44 km por hora, não há que enganar. Quanto aos comandos, nada de muito complicado, ligar, desligar, mais e menos nas ajudas, aqui ligar a luz da frente, aqui pisca para um lado, pisca para o outro e aqui a vela da buzina. Possivelmente vocês estão-se a perguntar como é que é esta iluminação, ou então não estão a perguntar nada, mas eu vou-vos dizer na mesma. Bem equipada na frente com um farol de 160 lumens, isto que é quer dizer? Dá luz com fartura. Atrás temos este belo farol pequenino que dá o quê? Dá a travagem e dá presenças. E tem a grande vantagem de que no mesmo farol também dá os piscas. Acho que faria falta uns pequenos piscas na frente. Que um desafio para a Watts é tentar pôr os piscas aonde? Aqui no guiador. Se puserem os piscas aqui, tanto dá para a frente e para trás e fica um sistema espetacular. Esta bicicleta veio com 2 espelhos que são as chamadas raquetes ping-pong, que eu não as coloquei. Porquê? Porque do Watts, vocês são, olhem, do coração, mas
não gosto. Tipo, não gosto, são umas cenas assim enormes, não dá. Nem dá jeito, nem eu com os meus braços consigo ver. Há também um sistema que existe, pensem comigo, vamos pensar em fazer aqui um brainstorming todos juntos. Pensem comigo, o que é que ficava fixe e o que é que está a faltar? Estamos a faltar uns piscas em condições, porque não temos à frente, só temos atrás, e uns espelhos. Que tal vocês desenharem, que eu sei que vocês são capazes, desenharem um espelho que tenha pisca incorporado e que saia aqui nos topos. Se vocês fizerem uns que façam isto, redondo, e que tenha pisca, ok? É só a argola ter pisca e termos o espelho a sair. Atenção que não estou a levar nada por esta ideia mega genial que eu estou a ter. Porquê? Porque as motas já têm esse sistema, é só vocês pegarem e copiarem e mudarem o diâmetro, eventualmente, do guiador, porque já existe esse sistema há montes de anos. O que é que vamos fazer agora para testar esta iluminação? Vou ter que passar para a noite que vocês aqui não conseguem ver nada, por isso, meus amigos, bora para o teste noturno. E quanto à iluminação, primeiro tenho um LCD com uma luminosidade brutal, depois a luz da frente, pá, é esta coisa redonda, bem bonita. Atrás temos este pequeno LED que faz presença e stop e faz piscas. Olhem lá o pisca. Que coisa bonita. Agora vamos testar aqui a iluminação, a ver como é que isto se comporta numa zona completamente escura. Oh, não está mal. Não senhor, que isto é mesmo muito escuro. Tem boa luz, realmente. Não sei como é que vocês conseguem ver aí, mas está. É claro que se ele com alguma luz já me vê bem, assim com esta luz toda, é espetacular. Está aprovado, meus amigos. Assim acabamos o teste noturno positivo. E como vocês sabem, estes modelos vêm sempre com aquilo que vocês gostam, com uma aplicação. Vocês vão à vossa galeria de aplicações, tanto para o iPhone como para o Android, e procuram a do Watts. Se não, scannerizam o QR Code que vem com a própria bike, esta ou outro modelo deles, e isto traz sempre uma aplicação, como vocês podem ver, do mais bonito que existe. Aparece a fotografia do modelo e assim logo aqui em destaque aparece aqui a tecla para trancar e destrancar a bicicleta, aparece aqui os níveis de ajuda da bicicleta, começando por cima, ligação Bluetooth, como é normal, para baixo o nível da bateria, entretanto por baixo tem a velocidade, o speed, quer dizer que se vocês levarem o telemóvel encaixado no guiador, ele vai-vos dar aqui a velocidade a que a bicicleta vai, e depois nestas três partes de baixo dá-vos a caracterização da própria viagem. O total já conduzido, um parcial e a média por quilómetro que vocês estão a fazer. Não é que isso interesse muito, mas tem essa informação para os mais curiosos. Depois tem aqui o meio de autolock, para ela se bloquear, passado X tempo bloqueia. O set de unidades para vocês mudarem de quilómetros para milhas. E depois aqui em baixo começa-vos a aparecer o registro da vossa viagem. Logicamente que teria que ter um sistema integrado de GPS com mapas, mais informação de tudo o que vocês possam imaginar, mas acho que não vou perder muito tempo com isto. Dá-vos a localização exata de onde vocês estão e o resumo todo da viagem. E aqui, neste amarelo, dá-vos a posição exata do veículo. Caso vocês tenham esquecido onde estacionar ou caso até a tenham roubado, vocês conseguem saber sempre onde ela está. Aqui no azul temos a informação completa do veículo a nível de erros, se deu algum erro ou quê, ele registra aqui tudo. E depois aqui no canto superior direito, logicamente tem aqueles sets todos de configurações que depois vocês veem isso. Por isso, a aplicação é esta coisa bonita que está aqui com o modelo e com a foto. Eu gosto muito quando aparece a foto da bike, é fixe, como se eu tiver mais que uma da mesma marca, através da aplicação que consegue ver a fotografia da bicicleta. Enfim, são coisas que uma pessoa gosta. Por isso, pá, bastante intuitiva, fácil de trabalhar, vamos mas é voltar para os testes. Alguns pontos extras desta e-bike da Watts é F20. Positivo,
pedais em alumínio porque são bem mais resistentes que os outros modelos em plástico. Esta rack traseira aguenta até 25 kg, quer dizer que vocês podem ir buscar eventualmente meio saco de batatas que ele garantidamente que vai aguentar. IPX4, resistente à água, vocês já sabem, não podem mergulhar com a bicicleta, mas podem andar com ela à chuva à vontade, apanhar algumas poças de água, mas malta, não andem com a bicicleta com água até à cintura, ok? Isto não é propriamente um submarino, é uma bicicleta elétrica. E outra coisa que ela tem, que garantidamente vocês não sabem, é o certificado CE. E para que é que serve isso? Para vocês andarem legais na estrada. Certificado CE é uma coisa positiva também, seja o que isso for, por isso aproveitem bem esse certificado. Como vocês viram, passou muito rápido o vídeo na vossa companhia, que vocês sim, são boa companhia. Gostaria de felicitar a Dwots pelo desenho deste modelo, que está uma coisa surreal, pá, está uma coisa super engraçada, e aproveitar também para agradecer por me terem enviado este modelo para eu testar. Gostaria também de vos deixar ficar aquela velha máxima minha: façam por ser felizes, porque se não o fizerem, ninguém o irá fazer por vocês. Se tiverem alguma dificuldade em serem felizes, está aí na nota de rodapé o link com o código de desconto para adquirirem esta bicicleta. Possivelmente ficarão um bocadinho de nada mais felizes. Se isto tudo não chegar, tem sempre a minha prima para lhe darem aquele belo beijo. Vemo-nos para a semana. Se eu, entretanto, não falecer de escorbuto, portem-se bem e já sabem. Tchau-vos.